A paz do Senhor, jovens. Gente, eu queria pedir para vocês, quem puder vir um pouquinho mais para frente, né? Hoje nós estamos em um número menor, para a gente se sentir mais, por mais distanciado, mais juntos, né? Quem puder vir. Gente, essa noite é uma noite que a gente separou para estar vindo adorar o nome do Senhor. E com certeza todos vocês têm uma semana, uma rotina. E esse é um momento da gente estar deixando todas as nossas preocupações, todos os nossos momentos difíceis, todas as nossas dores para o Senhor tratar, para o Senhor trabalhar, né? E mais do que isso, adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Essa semana eu estava pensando um pouco sobre o que conversar com vocês nessa abertura. E o que o Senhor ministrava no meu coração é uma passagem que toca muito ao meu coração, porque eu acho muito, muito lindo o que Jesus fez, o sacrifício de Jesus por nós. E essa passagem está em Filipenses 2, quem puder abrir comigo, do versículo 5 ao 11. Vou aguardar um pouquinho. E diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, eu sempre penso que muitas vezes a gente procura ter mérito nessa vida, né? A gente procura ter uma boa posição profissional, uma boa pessoa ao nosso lado, né? A gente gosta de reconhecimento. E todos nós, como seres humanos, gostamos de ser reconhecidos. Faz bem para nós. Mas o que Jesus veio fazer aqui na terra foi nos mostrar que não é isso que nós precisamos ansiar e buscar a cada dia. Porque ele veio e se anulou a si mesmo. Ele poderia ser um rei, ele poderia ter todas as coisas desse mundo, mas ele escolheu a humildade, ele escolheu se humilhar, ele escolheu morrer por nós. Então nós precisamos a cada dia aprender que morrer para nós mesmos é realmente o evangelho de Cristo. E é difícil, mas é algo que realmente nos faz melhores, nos faz sentir uma satisfação que nós nunca tínhamos sentido antes. Então que nessa noite a gente possa adorar esse nome sobre todo nome. Muitas vezes eu pensei que a gente às vezes tem um cantor que a gente gosta muito, a gente acaba seguindo nas redes sociais e fica todo momento vendo essa pessoa e querendo ou não adorando um pouco essa pessoa. E a gente esquece que Deus deu o nome sobre todo nome a Jesus. O nome dele pode curar, o nome dele pode mudar a tua história. O nome dele pode expulsar demônios. O nome dele tem o poder sobre todas as coisas. E isso é muito grande, porque nós servimos a esse Deus. Não existe na terra um nome maior que o dele. Então por isso eu te convido nessa noite a levantar e adorar o nome de Jesus comigo. E que o seu espírito, que a sua alma, você possa esvaziar nessa noite para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Mas mais do que isso, adorá-lo, ser grato a tudo que ele tem feito todos os dias na sua vida, todos os livramentos que ele tem te propiciado nesses dias. É um dia de pandemia, são dias de pandemia, são tempos difíceis, são tempos que a saúde tem sido prioridade, Deus tem te guardado todos os dias. Então você tem isso para ser grato e mais a sua vida. Amém? Início eras a palavra.
Aleluia. Adore o nome do Senhor nessa noite. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome, ele tem poder de curar a sua alma de qualquer ferida que ela esteja passando ou que você esteja passando durante o seu dia a dia, porque todos nós temos. E esse nome, ele é lindo porque ele tem poder de fazer qualquer coisa acontecer na sua vida, no teu espírito. Então essa noite eu peço que todos fechem os olhos e pensem aquilo que você precisa apresentar a Jesus nessa noite, porque essa é uma música de adoração ao nome de Jesus. Mas enquanto você adora o Espírito Santo, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele entra na sua alma e te faz uma nova pessoa. Todos aqui com certeza já sentiram o Espírito Santo na sua alma e sabe que isso faz toda a diferença. Faz uma diferença que nós não sabemos explicar, nós só sabemos sentir. Então nesse momento, adore ao Senhor, adore e coloque na presença do Senhor aquilo que você precisa de tratamento na sua alma. A morte venceste, Aleluia. o véu tu Aleluia, Espírito rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a sua glória. Ressuscitaste e vivo está. Dele é o reino, Teu é o dele é reino, toda a glória. Tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Diga a Deus, diga ao Senhor quão poderoso Ele é. Diga mais uma vez. Poderoso esse nome é, poderoso.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor, Tu és santo, nós Te exaltamos, Senhor, neste lugar. Deus, faça presente, Senhor, faça presente neste lugar, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo. Santo Espírito, desça neste lugar, Pai. Nós invocamos o Seu nome, Deus. Nós não somos merecedores, Pai, mas mesmo assim, Deus, Tu abre os céus para nós, Pai. Tu se faz presente neste lugar. Eu posso sentir o Teu Espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, esteja, Pai, inundando os nossos corações com a Sua presença, Pai. Que nós possamos estar sentindo o Espírito modificando as nossas almas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, adore comigo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Oh, Senhor, não há nome como o Seu, Deus. Não há presença como a Sua, Deus. Obrigada pela Sua presença, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor. Ele liberta o meu ser. Ele liberta a tua alma de toda dor, de toda trauma de infância, de tudo aquilo que te acorrenta. Tua presença. Diga, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia, Espírito Santo, diga para Ele como Ele é santo, como Ele é santo nessa noite. Aleluia. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença.
Declara, igreja, só igreja. Declare nessa noite: Santo Espírito, Tu és bem-vindo, Senhor. Mesmo com as nossas falhas, Senhor, mesmo com as nossas dificuldades humanas, seja bem-vindo neste lugar. Restaura os nossos corações. Esse é um momento da gente se analisar nossa semana, analisar o nosso ano, porque eu acredito que 2020 tem sido um momento de análise, de reflexão. E o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração que muitas vezes nós não sabemos o privilégio e as chances que o Espírito Santo nos dá todos os dias, de estar na presença dEle, de não substituir a presença dEle nos nossos corações por coisas fúteis, por medos do dia a dia. Essa música, Deus ministrava em meu coração porque eu pensava: você sabe se essa é a sua última chance de estar na presença de Deus, de reconstituir o teu relacionamento com Deus? Nós estávamos aqui adorando o nome do Senhor. Esse é um culto de adoração, nós estamos aqui para adorar, então nós precisamos pedir para que Ele abra o céu para nós, por isso nós o adoramos e o chamamos de santo. Mas eu acredito que essa também é uma noite de nós refletirmos sobre o que nós temos feito com a nossa vida. Nós temos ouvido a voz de Deus, nós temos entendido o que Ele quer de nós. Então, enquanto a gente ministra essa canção, que você possa estar falando ao Espírito aquilo que você precisa mudar ou aquilo que você quer entregar a Ele. E aceite essa chance, porque nós precisamos mudar todos os dias. E nós precisamos aceitar o consolo e o conserto de Deus todos os dias. Amém? Nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga ao Espírito Santo: a chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença,
nem que seja a última vez. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Que você aceite essa chance, que você esteja se reconciliando com o Senhor todos os dias, amém? Boa noite, Pai do Senhor, igreja. E os jovens, quer dizer, né? Boa noite. Ficou meio polarizada a galera desse lado aqui. Fechou, vamos lá. Gente, Deus colocou no meu coração uma palavra no livro de Jó. Então, quem trouxe Bíblia aí, quiser já ir abrindo. Livro de Jó. E para começar, vocês já viram aquela novela? Acho que é da Record, né? Tem a Jesus e tem a Apocalipse, né? Que tá bombando, né? Quem assiste de vez em quando? Levanta a mão aí. Tem uns aí que assistem. De vez em quando eu sento lá com a avó da Camila e fico assistindo uns trechos. Uma novela muito boa, muito bem feita. E eu acho que esse livro aqui de Jó, a Record não descobriu ainda. A hora que descobrir, vai dar uma novela de sucesso desse livro aqui. Pensa num livro extraordinário que tem coisas riquíssimas para mim e para você. Se você já abriu, eu queria que nós vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 12, e do capítulo 2, versículo 1 ao 6. Vamos lá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos o do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em troca de nada? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa, e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás
senão blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Primeira parte até aqui. Bom, o livro de Jó começa apresentando já de cara. Você pega o primeiro versículo e você já tem o currículo de Jó. Quem era Jó? O cara simplesmente era o cara mais piedoso que havia no Oriente. Provavelmente o cara mais piedoso da sua época. Ele era reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Posto o currículo de Jó, o texto começa a descrever os filhos e as posses que ele tinha. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos camelos, ele tinha muitíssima gente a seu serviço, e este homem era o maior de todos do Oriente, ou seja, ele era o cara mais rico do Oriente. E aí a Bíblia fala algo dos filhos de Jó. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enquanto eu lia isso, Deus foi me dando algumas coisas para a gente refletir. Algumas coisas são questões de interpretação. Pode ser que você já tenha estudado esse texto e chegue numa conclusão diferente, né? Porque a Bíblia é assim, para cada um vai revelando de um jeito. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque a Bíblia parece que ela faz um contraste aqui no começo. Você tem no início as qualidades de Jó, o cara perfeito, alinhadinho. E aí quando vai falar dos filhos dele, diz que os filhos faziam banquetes. Diz que os filhos faziam banquetes, comiam e bebiam. E Jó, achando que porventura eles pudessem ter blasfemado contra Deus, oferecia sacrifícios. Eu fiquei pensando, e Deus foi ministrando no meu coração. Cara, Jó era um cara rico. Jó tinha tudo. Jó tinha condições de dar tudo para os seus filhos, do bom e do melhor. Será que, o texto não fala, não posso afirmar, mas será que esses filhos não eram meio playboyzinhos, meio mimados? Porque pensa, você é filho do cara mais rico do planeta Terra na época. O cara te dá tudo. Você tem dinheiro para fazer churrasco com seus amigos, com seus irmãos, sempre que você quiser. E eu fui vendo esse texto, e aí algumas coisas eu fui perguntando. Por que Jó tinha que oferecer sacrifício pelos filhos? Eles eram crescidinhos. Mas é porque Jó era o sacerdote da família. Sim, mas esse texto aqui, alguns estudiosos, eles concordam que ele é um livro muito antigo. Antigo até contemporâneo lá dos patriarcas, no início da Bíblia. Se você comprar uma Bíblia de ordem cronológica, o pastor está aí, pode confirmar, você vai ver que o livro de Jó, ele não aparece nessa ordem, ele aparece lá no começo. Por quê? Porque alguns indícios do livro mostram que ele foi escrito lá no começo. E lá no começo ainda não tinha sido feita a lei de Moisés, não tinha sido instituída. A lei que dizia que só os sacerdotes podiam sacrificar. Então, você pode ver, por exemplo, em Gênesis, quando Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus, né? Eles eram livres para fazer isso. Então, por que Jó tinha que fazer isso pelos seus filhos? Por que Jó tinha que santificar os seus filhos? Parece que os filhos de Jó não tinham o mesmo temor que ele tinha de Deus. Parece que os filhos de Jó não tinham a mesma piedade que esse homem tinha. E aí eu trago para nós aqui nos dias de hoje refletirem. No workshop do Israel Salazar, ele disse algo que eu queria repetir. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. Já foi um cara batalhador que andou com Deus e criou um tempo fácil para os seus filhos. E aparentemente eles estavam ali se utilizando da fortuna do seu pai, se esbanjando em banquetes. E aí eu pergunto para nós, enquanto jovens, a gente às vezes tem que refletir, sabe? E nos localizarmos em qual geração nós estamos. Nós estamos numa geração que pegou tudo pronto, uma geração que está precisando ralar pelas coisas de Deus, ou nós pegamos uma geração em que nós estamos colhendo o que nossos pais plantaram? Eu sempre pergunto isso daqui. Você que está aí, é jovem, já pegou um facão, uma enxada e já cortou algum mato aí, abriu algum monte aqui nessa cidade? Provavelmente não. Mas se você falar com seu pai, se você falar com seu avô, não, eu peguei na enxada, eu peguei no cabo do facão e fui lá e abri, sabe aquele monte lá na BR, lá fui eu e mais um fulano e mais um ciclano que a gente foi e abriu.
uma geração que lutou para conquistar tudo o que conquistou e a gente pegou isso meio que de mão beijada. A questão é, o ser humano, ele tem dificuldade em dar valor por aquilo que ele não se esforça. Então você pega lá 10 filhos de Jó que tinham tudo. Trazendo para os dias de hoje, cada um dos filhos de Jó tinha uma Ferrari com 18 anos. Cada um dos Jó tinha a sua faculdade paga certinha, a melhor faculdade, tudo. Só que o problema é que daí a gente não dá valor. E a gente precisa refletir. Você precisa ver assim, aonde você está e se situar. Será que você não tem culpa, é claro, de tudo que seu pai te deu, de tudo que sua mãe te deu, de tudo que a vida te ofereceu, porque as pessoas foram sinceras. Mas nós não somos santinhos, a gente se aproveita e se acomoda. Então a gente precisa refletir, será que eu estou muito acomodado? Será que eu preciso, começar a eu me santificar, parar de esperar o meu pai, minha mãe, meu pastor, o meu líder fazer isso por mim? Será que não está na hora de eu tomar uma posição e começar a ser um pouco mais protagonista da minha vida espiritual e parar de deixar na mão dos outros? Coisas para a gente refletir. E aí o texto começa a falar dos filhos de Jó, está falando dos filhos de Jó, dizendo que Jó fazia aquilo continuamente. E aí o texto diz, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Quer dizer, está falando dos filhos de Jó, no versículo no outro está falando dos filhos de Deus. Aí você lê isso meio acelerado, você fala, opa, me perdi aqui, de quem que está falando aqui? Esse aqui, os filhos de Deus, os estudiosos entendem que seria uma referência aos anjos. Aos anjos, por isso que Satanás está lá no meio deles. E aí a Bíblia faz um jogo, o texto faz um jogo muito interessante. Nós estamos no andar de baixo, falando dos filhos de Jó, e agora nós vamos para o andar de cima, falar das coisas do céu. E aí abre-se o cenário, e está tendo uma assembleia lá no céu. Os anjos chegam junto com Satanás diante de Deus, e Deus dá uma cutucada. Você percebe que Satanás fica quietinho ali, mas Deus inicia o diálogo. De onde você vem? E Satanás responde ao Senhor, de rodear e passear a terra, de rodear e passear por ela. E você sabe que o Antigo Testamento, existe uma coisa na Bíblia que é a revelação progressiva. As coisas vão sendo explicadas com o passar do tempo, com o passar dos livros, você vai aprendendo coisas. O Novo Testamento explica muito mais coisas, esclarece muita coisa que o Antigo deixa meio sombrioso. E no Novo Testamento tem um texto que diz o que o diabo faz, que é uma referência a isso daqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aqui, o que o diabo falou que ele estava fazendo? Rodeando a terra e passeando por ela. Tipo assim, inocente, né? Não quero nada com nada, só estou passeando na terra. Tá nada. O diabo é um oportunista. Ele estava procurando brecha, ele rodeia a terra procurando brecha. E aí, acontece uma coisa muito interessante. Eu gostaria que você fizesse um exercício comigo aqui. Deus vai falar para Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Peraí, isso aqui está parecido com o começo do livro. O começo do livro descreve as qualidades de Jó, e Deus fala exatamente a mesma coisa. Vamos comparar? O começo do livro diz que Jó era homem sincero, Deus fala homem sincero. Jó era homem sincero e reto, Deus fala homem sincero e reto. O começo do livro diz que Jó era homem sincero, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus fala que Jó era homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Lá no começo está descrevendo Jó perante a terra de Uz, perante o Oriente, sobre os olhos dos homens, mas aqui está falando aos olhos de Deus. E aí eu vejo a importância de nós nos preocuparmos se Deus pode falar o mesmo a nosso respeito que os homens estão falando. Será que a fama que nós temos diante de Deus é a mesma que os homens têm diante de nós? Será que eu não sou aquele crente que quando bota o terno, pinta um quadro assim, bem religioso, bem santinho, no casamento, na frente dos outros, dos irmãos da igreja vai tudo bem, dá um beijinho na esposa, mas da porta de dentro para sua casa, será que Deus pode falar a mesma coisa? Será que Deus pode falar que você é um bom pai? Aqui na igreja, quem sabe, as pessoas têm uma opinião de você. Mas será que na sua casa você é assim? Corrupção. Será que você, quando ninguém está vendo, você não é corrupto? Uma das qualidades de Jó é a integridade. Integridade é o quê? É aquilo que você faz quando a porta do seu quarto está fechada ou quando ninguém está te vendo. Será que Deus pode confirmar
a visão das pessoas ao teu respeito? De Jó, Deus podia fazer isso. Interessante é que o diabo também conhecia Jó, porque Deus fala: observaste tu, meu servo Jó? E aí quando Satanás vai responder, ele não fala assim: não, quem é Jó? Não conheço. Fica implícito no texto: sim, eu conheço ele. Olha como Satanás responde: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Quer dizer, eu sei quem é esse cara, estou de olho nele, eu rodeio a terra e fico observando, eu sei que ele te teme. Mas aí o diabo lança uma tese sobre a vida de Jó e sobre o ser humano no geral. O diabo diz que Jó temia a Deus por conveniência, por interesse e porque Deus tinha abençoado ele de todos os lados. Claro que Jó te teme. Você abençoou o gado dele, você abençoou a família, você abençoou o servo, você abençoou o pai, a mãe, os filhos, a esposa, todos os lados. Tudo que ele bota a mão, tudo que ele faz é abençoado. Assim, até eu te servia, até eu te adorava. E aí o diabo lança esse questionamento para Deus com bastante impetulância. E Deus então fala para ele, o diabo fala para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E aí Deus responde: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Reparou aqui a diferença? O diabo fala para Deus: estende a tua mão, Deus, pega a tua mão e estende sobre ele. E aí Deus volta para Satanás: ele está na tua mão. Tipo assim, isso aqui significa controle de Deus. Deus é tão perfeito que ele consegue deixar o diabo pensar que o diabo está fazendo o que ele quer, que ele consegue deixar o diabo pensar que o diabo tem o controle, que ele consegue dar uma corda para o diabo e deixar o diabo achar que ele é o protagonista da história e que ele agora sim, agora ele vai ferrar com a vida de Jó. Mas Deus consegue dar esse poder a Jó, sem que com isso as coisas saiam do controle de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que usa o diabo de certa forma. O diabo se acha inteligente, se acha o cara, mas ele não é mais esperto do que Deus. E aí acontece, a partir do versículo 13, as coisas começam a complicar para Jó. Eu vou ler aqui para vocês. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e somente eu escapei para te trazer a nova ou a notícia. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, consumiu eles, e só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto esse ainda estava falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio o outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram todos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Jó não teve nem tempo de processar a primeira, já estava levando a segunda. Não teve tempo de processar a segunda, já estava levando a terceira. Parece facadas. Você já viu atentado à faca? Quando você percebeu que você está levando facada, você já levou a quarta, a quinta. É muito rápido. Jó está levando um golpe de todos os lados, não está tendo tempo nem de processar. E aí a Bíblia diz que Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, que era um sinal de humilhação, se prostrou em terra e reclamou. Não. Se prostrou em terra e adorou. E aqui Jó mostra para o diabo e mostra o porquê Deus estava certo a respeito dele. Ou seja, 1-0 para o diabo aqui. 1-0 para Deus, perdão. A primeira tese do diabo foi derrotada aqui. E aí Jó fala: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso mostra que Deus conhecia Jó e sabia que Jó não ia decepcionar. Às vezes a gente pensa: nossa, Jó passou por um sofrimento tão grande. Mas se você olhar por outro ângulo, Jó foi escolhido por Deus para ser praticamente um advogado dele na terra. Praticamente Deus confiou a reputação sobre Jó, porque estava havendo uma aposta lá no céu sobre ele. E aí nós vamos pro
para o capítulo 2. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Uma nova assembleia acontece. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. De novo quietinho, sem fazer nada. E disse o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E essa expressão aqui, ela é a chave para você compreender tudo o que acontece no livro de Jó, sem causa. O próprio Deus está dizendo que não havia uma causa para o sofrimento de Jó. Porque algumas pessoas vão ler esse texto, e a gente acaba caindo naquela religiosidade. Cara, Jó deve ter feito uma besteira muito grande para estar passando por tudo isso. Deve ter um pecado oculto, não sei. Até o final do livro, o livro vai falar, eu vou descobrir. Mas Deus já está falando, sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. E aqui o diabo inicia a sua segunda tese contra a vida de Jó. Nenhum homem ama mais a Deus do que a sua própria vida. Será? Vamos ver. Então, Deus permite de novo o diabo tocar em Jó, apenas preserva a vida dele, e lá vai o diabo e coloca uma chaga maligna sobre Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. O cara fica irreconhecível para a esposa, começa a cheirar mal, começa a ter bolhas sobre o seu corpo, as bolhas explodiam e secavam, ele começou a ficar com rugas, tinha verme nas bolhas que faziam, e ele foi parar no lixão da cidade, porque ninguém mais suportava o cheiro desse cara, nem os amigos, nem a esposa, nem a família, ficou isolado no lixão da cidade. E aí surgem agora 3 personagens novos, os 3 amigos de Jó. Se você já leu o livro, você sabe. Elifaz, Bildade e Zofar. E eles chegam para ver Jó, para consolar o Placiste, para chorar com ele. E a tamanha era a dor de Jó, que eles ficam 7 dias e 7 noites sem conseguir falar nada. Porque não tinha o que dizer. Sabe quando você encontra aquele caso que só ficar do lado da pessoa já consola? Mais ou menos assim, só que bem pior. Então, do capítulo 3 até mais ou menos o capítulo 38, vai começar uma sessão de um ciclo, vai começar ciclos de conversa entre Jó e os seus 3 amigos. E aí, se você acha que a coisa estava feia para Jó, ela vai piorar um pouquinho, porque eles eram amigos de Jó, eles vieram realmente para tentar ajudar Jó, mas eles tinham uma teologia muito errada, e eles pegaram a perspectiva errada, e eles começam a dizer para Jó, em sequência, primeiro vem Elifaz, cara, em outras palavras, né, porque são muitos capítulos, então a gente tem que resumir, cara, fala aí o que você fez, cara, a vida não é assim, pessoas boas recebem o bem, pessoas más recebem o mal, então se você está nessa situação, conta aí pra gente o que você fez, porque não tem outra explicação, não adianta você falar que você é justo, que você não faz nada de errado, mas Elifaz ainda pega leve, aí Jó se defende. Aí vem Bildade já vem mais assim com os 2 pés juntos, cara, para de ser hipócrita, fala logo que pecado você cometeu e continua, chega em Zofar, só faltou bater em Jó, Zofar pega mais duro ainda com Jó, chega a dizer que Jó era um louco, que os filhos de Jó tinham morrido porque Jó era louco, que Jó tinha cometido adultério, e todos os 3 amigos de Jó giram em torno de uma teologia que se chama justiça retributiva, aquilo que eu faço de bem, faz com que eu vá bem na vida. E aquilo que eu faço de mal, faz com que eu vá mal na vida. O problema é que a vida não é esse reloginho. O problema é que existem fatores na nossa vida que daqui da terra às vezes a gente não consegue compreender. Mas enquanto Jó estava passando por tudo isso, é porque havia um teste acontecendo no céu. Às vezes a gente passa por coisas e a gente quer achar explicação, e não tem. O sofrimento, ele é um mistério de Deus. Mas vamos ver mais sobre isso. Capítulo 42, deixa eu abrir lá, que daí a gente já vai encaminhando para o final. Os amigos de Jó ficam massacrando ele com essa argumentação pesada, até ali o capítulo 38. Quando chega no capítulo 38, Deus responde Jó. Aí Deus vai falar. E aí você fala, pronto, finalmente, agora Deus vai consolar, agora Deus vai chegar com Jó. Aconteceu isso, cara, porque o diabo chegou lá numa assembleia e pediu para te testar, e a gente fez uma aposta e eu liberei, então é por isso que você está assim. Não. Deus chega soltando 70 perguntas para Jó e não respondendo nenhuma que Jó fez. Deus chega, onde é que você estava quando eu fiz as estrelas?
Onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Onde é que você estava quando eu coloquei os limites do mar? Quando eu coloquei a casa onde a luz se esconde, onde a escuridão está? Onde é que você estava? E Deus vai, Deus vai. Você consegue, Jó, colocar uma crina e revestir o cavalo? Você consegue fazer o que eu faço com o Behemoth, que era um tipo de hipopótamo gigante da época? Você consegue dominar o Leviatã, que era tipo um monstro marinho que existia na época? E Deus vai só trazendo coisas que Jó fica bobo e não conseguia nem entender o que Deus estava falando. E aí Deus não responde nada para Jó. Deus joga esse monte de pergunta, e aí chega no capítulo 42, e Jó entra com essa resposta. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, disse o Senhor, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse é um texto interessantíssimo, porque Jó aqui está em paz. Só que ele não recebeu nenhuma explicação racional do que aconteceu com ele. Mas ele está em paz. Está tão em paz que o texto vai continuar dizendo que agora ele vai orar pelos seus amigos. Vai orar pelos seus amigos. Os caras que estavam falando mal dele, acusando ele de impropriedades, agora ele vai orar pelos caras. O que aconteceu com Jó? Se você ler o capítulo 38 até o 41, você vai ver que Deus conversa com ele e ele está batendo um papo com Deus. Você vai ver que ele teve um momento com Deus. Você vai ver que ele teve um momento na companhia de Deus. E qual é o efeito que isso causou em Jó? Cara, ele ficou em paz. E aí eu me lembro do texto no Novo Testamento que diz que Deus nos concede uma paz que excede todo entendimento. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente passa, que Jó passou, que Deus não tem obrigação de explicar. É duro falar isso, porque nós somos pessoas racionais. Mas é verdade. Você vai passar por coisas na sua vida que Deus não tem obrigação de te dizer o porquê Ele fez isso. E a companhia dEle é o que vai te acalmar, não é a explicação. Porque nós somos pessoas que nós gostamos de saber as causas, porque daí a gente consegue controlar o curso das coisas. Se eu sei que eu estou passando por isso porque eu pequei ali, eu vou lá e conserto. Mas se eu não sei o que está acontecendo, eu fico sem o controle, eu me sinto sem o controle. E aí, só a companhia de Deus. E aí só buscando o conhecimento de Deus. E foi isso que Jó descobriu. Agora ele tinha uma paz que os seus amigos não entendiam. E agora ele estava se colocando a orar pelos seus amigos. E aí a Bíblia diz que Deus muda o cativeiro de Jó, dá tudo em dobro para Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Então eu acho que o livro nos ensina algumas coisas, algumas lições. O sofrimento é um método pedagógico de Deus. Deus nunca vai botar você num sofrimento sem que lá no final Ele queira fazer bem para você. Ele não quer te matar, Deus não quer te matar, Deus não tem prazer na sua morte. Se você está passando por um sofrimento, tenha certeza que Deus quer te aprimorar. E nem por isso Ele vai deixar que não doa, mas Ele quer te aprimorar. Deus sempre tem a intenção de terminar no seu bem. O mundo não é um reloginho de causas e efeitos, nem sempre acontecem coisas boas para pessoas boas e coisas más para as pessoas más. É só ver a política no Brasil. Existe um mundo espiritual que influencia a nossa vida. Existem coisas no andar de cima que estão acontecendo enquanto nós estamos aqui, que vão mexer com a sua semana, que vão mexer com o seu dia. Quando você chegar em casa, às vezes vai estar acontecendo algo que você nem faz ideia. E Deus não tem a obrigação de explicar. A paz vem de estar na companhia de Deus e ser cheio dele, não de explicações. Nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos andar com aquele que sabe de tudo. Entenda uma coisa, o livro de Jó está querendo te dizer: busque conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus, da essência de Deus, andar com Deus é mais importante do que você tentar gastar energia entendendo tudo o que acontece de bom ou errado na sua vida. Amém, meus irmãos? Era essa palavra que eu tinha que trazer. Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade. Aleluias.
Quem foi abençoado? Amém? Você conseguiu acompanhar aí essa palavra? Tremenda, né? Tá certo que nosso irmão Diogo parece que tá na Fórmula 1, né? Tá meio acelerado, né? Engatou a quinta e foi, né? É missionário Cecília. Mas, irmãos, eu fico feliz porque é assim que se aprende, sabia? Não tem outro jeito. É exercendo o chamado, é fazendo. É não tendo medo, não fugindo, como disse Mateus aqui sábado passado, deu uma palavra muito tremenda. Ele falou: não tem para onde fugir. Não tem mesmo, né? Para onde fugirei da tua presença, Senhor? Não tem. Onde eu for, o Senhor lá está. Me chamava muita atenção aqui algo que ele frisava aqui. Eu quero que você guarde isso também com você. Ele frisava muito aqui a companhia de Deus. Amém? A companhia de Deus como sendo algo suficiente para nós. E eu vou mais além. Jesus é suficiente para nós. Em um mundo que tem tantas coisas, que se cria tanta parafernália no meio daquilo que se chama fé. Cria um mundo que é incansável em criar coisas e teorias e situações e personagens para tentar conduzir o homem a Deus, para tornar Deus mais palpável para o homem. É onde eu sempre digo: não, o que nós precisamos é conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar dessas coisas. E a verdade ela vai nos ensinar que Jesus, quando ele foi, ele disse: eu não vos deixareis órfãos. Eu não vou deixar vocês como quem não tem um pai. Eu não vou deixar vocês desamparados. Mas eu vou pedir ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, e esse estará convosco até a consumação dos séculos. Isso é tremendo, irmãos. Saber disso é motivo de alegria. Quando o Diogo ministrava sobre a presença de Deus ser suficiente, e a história de Jó é belíssima, e o Diogo aqui fez a exposição do livro inteiro em 30 minutos, acredito eu. Foi muito tremendo. Que Deus possa conservar, Diogo, essa sabedoria que Deus tem te dado. É algo tremendo. Ele expôs um livro que é grande, que é complexo. E a reviravolta que Deus faz na vida desse homem, e a companhia que o Diogo frisava, eu me lembrava, sabe do quê? Eu me lembrava do barco que Jesus estava. E os discípulos estavam ali todos desesperados quando veio o quê? A chuva, o vento, né? A tempestade, enfim, todo aquele panorama de medo. E eles acharam que iam morrer. Só que Jesus estava no barco, irmãos, e onde Jesus está, tem segurança, tem companhia, tem presença de Deus. Me lembrava do caminho de Emaús também, quando aqueles dois estavam ali, desconsolados, desiludidos, indo embora de Jerusalém. Deixa essa promessa para lá. Aquele Jesus que a gente achou que foi embora. Aí Jesus caminha com eles, trazendo o que para eles? Companhia. O Espírito Santo é tremendo, ele ministra o nosso coração. A palavra é viva e eficaz. Trazia companhia para aqueles homens. E aí aquela companhia começou a explicar toda a palavra. Aí lá adiante você conhece, quando eles sentam para a refeição, Jesus ali parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles são abertos. Mas Jesus ele vai, e eles comentam assim: já não ardia o nosso coração no caminho? Por causa da companhia de Deus, de Jesus. Então eu quero que você guarde esta palavra, você que está em casa também ouvindo. A companhia de Jesus, a companhia do Espírito Santo é algo que não tem preço, tem valor. Mas infelizmente o mundo não conhece. E a Bíblia fala que o mundo não tem um Espírito, nem pode ter. Mas eu e você que confessamos a Jesus Cristo, nós temos a companhia. Pastor, mas eu não sinto essa companhia. Então na verdade o problema, como disse o Diogo, não está em Deus, está em nós. Não está em Deus. Eu não sinto, pastor, eu me sinto só, eu me sinto frio, eu me sinto fraco. O problema não está em Deus.
O problema está em mim, que não estou buscando Ele. Porque a Bíblia diz que Ele não está tão longe que não possa ser achado. A Bíblia fala que o prazer dEle é tocar as nossas vidas, é nos abençoar. Ele é galardoador dos que o buscam. Então reflita nessa palavra. Você não está só. E se você precisa de mais de Deus, cabe a você, cabe a mim buscar essa presença. E eu vou te falar uma coisa, irmão, para finalizar. Essa presença, ela é tão importante para mim e para você, porque aí vai fazer sentido. O Diogo disse, Deus não nos livra de passarmos por coisas ruins, assim como Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Mas lá dentro Deus estava com ele. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Então tem coisa que a gente vai passar, decepções, tristezas, dilemas, angústias, sofrimento, sim. Mas entenda algo, Jesus passará com você em todo o tempo, em qualquer situação, não duvide disso. Você recebe isso daí na sua vida? Diz amém. Ele vai passar com você. Ah, pastor, mesmo quando eu estiver fraco, caído, mesmo, Ele vai passar com você. Ele não abandona. É Ele que nos convence do erro, é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos resgata, irmãos. Ele não nos abandona. O homem vira as costas, mas o Pai não. Ele é Pai, Ele resgata. Aleluia. Vamos adorar a Deus mais uma vez. Quero pedir para o louvor cantar aqui uma canção. Eu gostaria que fosse aquela última, né? Uma chance igual a essa. Acho que essa é a que vai concluir essa mensagem. E eu quero que você acredite nisso que você vai cantar agora. Fica de pé, vamos cantar. E a gente já vai encerrar. Estamos no horário, fica tranquilo. Eu gostaria que você adorasse a Deus uma vez mais. E que você recebesse essa mensagem no seu coração. Ah, mas será que eu tenho mais uma chance? Tem, você tem. Ele vai caminhar com você, Ele vai ser socorro bem presente na sua vida. Creia nisso, creia nisso. Ele já pagou um alto preço. Ele não vai desistir de mim, de você por isso ou por aquilo, não. Ele vai até o fim. Ele vai até o fim, amém? Cante, vamos adorar a Deus. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua
Espírito Aleluia, Santo de Jesus. Deus. Aplauda o nome Aleluia. do Senhor nesta noite. Aplauda Jesus nesta noite. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, tome ela na sua mão, vamos ofertar. Você que está em casa, está aí na tela. Eu gostaria que você pegasse nas suas mãos e que você apresentasse a Deus, independente do valor, mas aquilo que você propôs com alegria, como diz a palavra. Que você tenha essa fé de Jó. É lindo esse livro. Que você tenha essa fé, que aquilo que você precisa de Deus, aquilo que você anseia de Deus, ainda que você não entenda agora, mas que você possa perseverar e que você possa receber de Deus aquilo que Jó também recebeu. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, consagramos, Pai, sobre o teu altar todo o dízimo e toda a oferta, e que o Senhor possa multiplicar, suprir na vida da tua igreja. Que nunca falte, Senhor. Que o Senhor seja a provisão, Pai, a providência na hora certa. E que, Senhor, o Senhor multiplique lá no celeiro de cada um. Esse que está em casa, talvez ofertando, dizimando aí com as contas, nas contas da igreja, que o Senhor possa alcançá-los com uma bênção poderosa, em nome de Jesus. Amém? Pode ir ofertando com alegria, pode passar, os obreiros podem passar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa e tua morada.
Aleluia, glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus nesta noite. Sim, Senhor, receba, Pai, este louvor. Receba esses aplausos, Senhor, ao Teu nome, em adoração, em honra e louvor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Eu oro para que o Senhor abençoe a sua vida. Eu oro para que você descubra esse relacionamento com Deus. Eu oro para que você descubra o valor da companhia de Deus. Eu oro para que você persista como Jó, no meio das tuas lutas, das tuas guerras, sabendo que lá no fim, Deus é poderoso para reverter o quadro e a situação e abençoar sobremaneira a tua vida. Se você crê, você recebe. Que as coisas de Deus são por fé, não por vista, por fé. Tudo é por fé. Você precisa tomar posse, você precisa chamar, você precisa trazer a existência pela fé, pela fé, pela fé. Jesus disse: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra. Receba esta palavra, receba esta força de Deus na sua vida, para você andar mais algumas milhas, para você vencer esta semana. E eu te espero aqui sábado que vem. Deus tem uma palavra para a tua vida aqui naquele sábado. A pastora Marcela vai estar aqui ministrando uma palavra abençoada ao teu coração. Eu espero você, venha, rompa as barreiras, reserve este tempo, sábado que vem às 19 horas, reserve este tempo para Deus, venha cultuar conosco, amém? Obrigado, missionária Cecília, pela visita ilustre. Oh, glória a Deus, hein? Aplauda a Deus pela vida da missionária que está conosco hoje aí, aleluia. Está visitando aí os jovens, semear. Amém. Que Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Quem nos visita aqui? Tem alguém que nos visita pela primeira vez, segunda vez? Levante sua mão, se alguém é visitante aqui. Outro dia tinha uns 4, 5 visitantes. Amém? Todos de casa? Glória a Deus. Maravilha. Alguém não está no grupo semear lá do Zap? Que tem dificuldade por nome da lista, pede para que o outro coloque. Alguém não está? Todos aqui estão? Glória a Deus. Lembrando que mês de outubro tem aniversário da igreja, vai inaugurar outra parte aí, vai ser bênção, se preciso for, a gente vai ter até mais lugar aí para a gente poder convidar a gente e de repente até recomeçar algumas coisas aí que a gente precisou parar por causa da pandemia. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado por esta palavra, Pai, que trouxe luz, porque muitas vezes nós não entendemos o porquê de tantas provas, provações, alguns sofrimentos. E esta palavra veio nos trazer entendimento, Pai, que o Senhor realmente não tem obrigação de nos explicar, mas que o Senhor sempre quer nos ensinar. Em todas as circunstâncias, o Senhor é Pai e o Senhor nos ama, e até mesmo nas correções, o Senhor só faz porque o Senhor nos ama como Pai. Senhor, muito obrigado. Leva-nos em segurança de volta. Repreende, Senhor, o adversário, o plano de Satanás. Fortalece os que estão fracos, Pai. Levanta os que estão caídos. Consola os que estão, Senhor, em pranto. Senhor, cura os que estão enfermos. Nós como igreja oramos e intercedemos para que o Senhor traga cura sobre os que estão enfermos neste lugar. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça salvadora do Filho Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz amém. Dê mais um aplauso, ele merece. Vá em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma.